A melhor forma de você acumular renda passiva é você comprando ativos. E quando a gente fala de ativo, a gente sempre lembra ações, fundos imobiliários. O que são ativos? Qual é a principal diferença de ativos e passivos? Os ativos, eles periodicamente, eles te devolvem o valor que você investiu em formas de dividendos. Já os passivos não. Os passivos, eles acabam levando o teu dinheiro, né? Um exemplo, digamos que você compre um carro, e aí esse carro você utilize para estar trabalhando, né? Como motorista de aplicativo, como entregador, enfim. Então esse carro, ele tá te gerando uma renda extra. Então ele é um ativo para você. Já se for um carro exclusivamente para passear, para viajar e não tá te trazendo nenhuma renda financeira, então ele é um passivo. Hoje a gente vai falar sobre ativos, então nós vamos analisar os dividendos que eu recebi de algumas empresas que eu tenho na minha carteira de investimentos. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra. Eu escolhi algumas empresas aleatoriamente, né, empresas de crescimento, empresas do setor bancário, empresas boas pagadoras de dividendos, para nós podermos analisar, para você ver como é diferente, né, como é importante diversificar os teus investimentos quando nós falamos de ações, certo? Então, fica até o final, vai ser um vídeo muito bacana. Nós vamos analisar 4 empresas, são empresas conhecidas na nossa bolsa, são grandes empresas, né? Boas pagadoras de dividendos. Então, não perde essas dicas que a gente vai estar dando de como analisar uma boa empresa. Quais são os indicadores que você leva em consideração ao comprar um ativo? É fundamental nós termos uma base sólida antes de nós fazermos qualquer tipo de investimento. Então, se alguém chegar com você e falar para você fazer um investimento às cegas, tome cuidado. Você tem que analisar esse investimento, saber se faz sentido esse investimento para você. Por isso que eu lembro mais uma vez, esse vídeo não é recomendação de compra. São empresas que fazem sentido para o meu portfólio, elas fazem sentido para a minha carteira, certo? Então vamos para a tela do meu computador. Essa planilha eu montei, né? Escolhemos 4 empresas. A primeira empresa é a WEG, a segunda é a Semin, a terceira é a Itaúsa e a quarta é a CPL6, certo? Lembrando que são empresas aleatórias da minha carteira que fazem sentido pro meu portfólio. Tranquilo? O primeiro ponto, quando nós falamos em ações, a gente fala logo sobre o dividend yield, né? E vocês podem observar aqui que o dividend yield, o que é? Nada mais é do que quanto do lucro a empresa está distribuindo em formas de dividendos. Lembrando que para fundos imobiliários, essas empresas, os fundos imobiliários, eles distribuem 95% dos lucros mensalmente, né? Então, todos os meses você recebe dividendos dos fundos imobiliários. Já as ações, elas são diferentes. Algumas ações, elas pagam dividendos uma vez por ano, 2 vezes por ano, enfim, isso varia muito de ação para ação. É por isso que é fundamental você diversificar o seu patrimônio, né? Ter um pouco de ação, ter um pouco de fundos imobiliários, ter um pouquinho também de renda fixa, para que você todos os meses receba uma quantia, né? Ou seja, os teus ativos, eles vão estar gerando mais renda, sem que você precise trabalhar mais para isso, certo? Então, a WEG, a cotação da WEG, ela está hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, ela está em R$ 32,92, R$ 32,92. Então, com R$ 32, aproximadamente 33, você se torna acionista da WEG. A WEG ela é uma empresa de Jaraguá do Sul, uma empresa brasileira, que ela trabalha basicamente fabricando motores. Porém, ela expandiu muito o seu portfólio. Então, hoje ela trabalha com energias renováveis, hoje ela trabalha com equipamentos industriais. Para quem não sabe, eu trabalho também na indústria, sou engenheiro de formação, então eu tenho um contato muito grande com os equipamentos da WEG, né? E o dividend yield da WEG hoje está 1,87. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a WEG ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos, né? O PL dela está em 27,8,
né? E o que é o PL? Representa quanto tempo o acionista vai receber o dinheiro investido em forma de lucro, né? Em forma de dividendos ali. O ideal é que seja entre 3 e 10, né? Muito se fala que a VEG está cara, está barata, enfim. Eu só sei que eu ganhei bastante dinheiro com a VEG, é uma empresa muito boa, é uma empresa brasileira, né? Existem pessoas altamente competentes trabalhando lá, então é uma empresa que faz sentido para o meu portfólio, certo? O PVP, né? O PVP da VEG hoje está em 8,57. Né? E o PVP é o indicador que mostra se a empresa está sendo negociada com um preço acima ou abaixo do valor de mercado. Né? Os especialistas, os estudiosos falam que um PVP ideal é um PVP até 1. Né? Uma empresa que está com PVP 1, então isso quer dizer que a sua cota ela está ali no preço justo. Abaixo de 1, isso significa que a cota está barata, e acima de 1, isso que significa que a cota está alta, certo? E o PVP da VEG está em 8,57. Isso é um ponto de chamar a atenção, certo? O ROI, aqui é muito interessante. O que significa o ROI? Ele representa o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, quanto maior esse retorno, melhor é para o acionista. Então, o ideal é que ele seja pelo menos maior do que o CDI. Então vocês observam que o ROI da VEG está em 30,82. E no momento que eu gravo esse vídeo, o CDI está em 11,65. No caso, a Selic está em 11,75, o CDI 11,65, certo? O último dividendo da VEG foi 15 centavos. Então se você comprar uma cota da VEG, você vai receber 15 centavos. A proporção é sempre essa. É o dividendo multiplicado pelo número de cotas. E aí você vai receber os seus proventos, certo? Em 2023, quanto foi que eu recebi dessa empresa? Eu recebi um total de 18,97. A VEG, ela não é uma empresa que paga muitos dividendos, ela é uma empresa de crescimento. Grande parte do lucro dela, ela reinveste no próprio negócio para que esse negócio se torne mais perene, se torne mais forte, ela se torne uma empresa cada vez maior. Então é uma empresa que eu tenho na minha carteira. A segunda empresa é a Semin. O ticket dela, a cotação dela está custando R$ 6,71 na data que eu gravo esse vídeo. O seu dividend yield está em 10,4. Observa que já é muito maior do que o da VEG, certo? O seu PL está em 11,95. Baixou um pouco mais, né? Lembra que o PL é o tempo que o investidor tem para receber de retorno o seu dinheiro investido em forma de lucro e dividendos da empresa, certo? O seu PVP está em 3,22. Percebe que os indicadores aqui da Semin estão melhores do que o da VEG, certo? E o ROI? Quanto é que está o ROI da Semin? 26,98. Aqui a VEG ela já tem um ROI maior, certo? E quanto foi o último dividendo que a Semin pagou? 0,25 centavos. Então, se você tiver uma ação da Semin, você vai receber 0,25. Mas pensa comigo, sempre pensa no longo prazo. Trabalha construindo uma bola de neve positiva, né? Esse mês compra uma ação, no próximo mês compra outra, e assim sucessivamente. Vai chegar no momento que a quantidade de ações que você tem vão gerar novas ações, ou seja, os dividendos que você vai receber dessas ações serão o suficiente para você comprar outras ações, certo? Essa é a fórmula do dinheiro infinito, hein? Pega essa dica. E aí, quanto foi que eu recebi em 2023 com a Semin? R$ 55,08, certo? Então, observa que foi muito maior do que eu recebi com a VEG, tá bom? A terceira ação foi a primeira ação que eu comprei, então é uma ação que eu tenho até hoje, é uma ação que eu gosto muito, né? Não vem performando muito bem nos últimos meses, nos últimos anos, mas é algo que eu acredito porque é uma ação do setor financeiro, né? E o setor financeiro no Brasil é muito forte. Então a gente está falando da queridinha Itaúsa. A Itaúsa é uma holding que controla, né, que detém ali os direitos do Banco Itaú, um dos maiores bancos aqui do Brasil, certo? Eu também sou acionista do Banco Itaú, mas eu não tenho ações do Itaú diretamente, eu tenho ações da Itaúsa, certo? A Itaúsa também tem outras empresas no seu portfólio, enfim, mas vamos focar aqui na Itaúsa.
ok? Quanto é que está custando uma ação da Itaúsa, Ivan? Hoje ela está custando R$ 9,92. Então, com menos de R$ 10, você se torna sócio do Itaú, você se torna sócio da Itaúsa. Quanto ela está pagando de dividend yield por mês? Ela está pagando 5,91%. Quanto é que está o PL? O PL da Itaúsa está em 7,41%, ou seja, iria demorar 7 anos aproximadamente, quase 8 anos, para o dinheiro que eu investi nela, eu recebesse ele em forma de lucro, sem eu precisar fazer mais nada. E o PVP? O PVP está em 1,28%. Percebe que está aproximando ali da casa do 1%. Ok? O ROI, como é que está o retorno sobre o patrimônio líquido dela? Então, a Itaúsa ela consegue ter um retorno de 17,31% em cima do seu patrimônio líquido, certo? E o dividendo? O último dividendo que a Itaúsa pagou foi 0,8 centavos. Em 2023, eu recebi um total de 39,89 da Itaúsa, certo? Então percebe que é uma bola de neve, né? A gente compra um pouquinho de uma ação, compra um pouquinho de outra, para no total nós diversificarmos as nossas fontes de renda. Tranquilo? E vamos para a última empresa, CPL6, é uma empresa de energia. O setor de energia é um setor muito perene, então é importante você diversificar, né? Ter uma parte no setor financeiro, ter uma parte no setor de energia, consumíveis, bens renováveis, commodities também é fundamental. E a CPL6, o preço da sua cota está ali próximo da Itaúsa, o preço dela está R$ 9,91. O seu dividend yield está na casa dos 3,37. Ela não tem entregado tantos dividendos assim, certo? O seu PL está em 14,77. O seu PVP está em 11,27. E quanto é que está o seu ROI, né? Quanto ela consegue performar, quanto ela consegue transformar, né, em lucro? Está em 8,61%. O seu último dividendo foi 0,16. Então percebe aqui que ela foi a empresa, foi a segunda empresa que mais pagou dividendos na minha carteira, certo? Dessas 4 aqui que nós estamos fazendo essa seleção. Então lembrando, esse vídeo não é recomendação de compras, tá? Essas empresas elas fazem sentido para o meu portfólio, para a minha carteira. E se você quer saber mais sobre empresas, se você quer aprender mais sobre educação financeira, nesse canal a gente solta vídeos toda semana e também nos segue lá no Instagram. Ivan Silveira, não perde nenhuma dica. Se inscreve aqui, curte, comenta aqui embaixo quais são as empresas que você está investindo ou que você pretende investir para 2024. Beleza? Não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, certo? E aí, quanto foi que eu recebi de dividendos da CPL6 em 2023? Eu recebi R$ 15,07. Se eu fizer uma fórmula aqui, ó, de somatória, eu recebi um total, vamos aqui, colocar igual, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então eu recebi um total de R$ 129 com essas empresas em 2023, certo? Lembrando que isso é renda passiva, ou seja, os meus ativos estão gerando uma renda passiva para o meu bolso, sem que eu precise trabalhar mais para isso, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, né? Mostrar algumas empresas que eu tenho no meu portfólio, na minha carteira. Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que é que você está achando. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma lista de livros que eu montei na Amazon que me ajudaram e estão me ajudando muito nessa minha caminhada rumo à liberdade financeira. Então, não perde essa oportunidade. Nos siga também nas nossas redes sociais, certo? Lá no Instagram, aqui no YouTube, para não perder nenhum conteúdo, para não perder nenhuma novidade, certo? Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar caminhando junto com a gente até esse momento, certo? Então, até a próxima.